Quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos salva, que nos traz a mensagem de salvação, que nos repreende, que nos ensina. Muito obrigado porque nós temos acesso livre a ela, enquanto muitas pessoas não têm, Pai. Que nós possamos realmente dar cada vez mais valor à Tua palavra e que nós possamos nos dedicar a aprender dela e crescer e realmente edificarmos as vidas uns dos outros, Senhor, através da Tua palavra. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse bloco do Sermão do Monte, que começa aqui no capítulo 6, é um bloco que fala mais de conduta cristã, né, da vida prática cristã. E aqui Jesus ele faz meio que uma divisão de três aspectos do relacionamento do ser humano, né? No versículo 2 ao 4, ele fala sobre esmola, que tem mais a ver com o relacionamento do homem com o próximo, né? Do ser humano com o próximo. A partir do versículo 5 até o versículo 15, ele fala sobre oração, que fala muito a respeito do relacionamento do ser humano com Deus. E essa parte do versículo 16 ao 18, falando sobre o jejum, que é o texto que a gente vai se deter mais aqui nesse momento, ele fala mais de uma questão de disciplina pessoal, do relacionamento do homem consigo mesmo. E é muito interessante esses aspectos, porque todos eles seguem uma regra geral que está aqui no versículo 1. E aí eu vou ler ele aqui, porque esse é o versículo que traz o parâmetro para todas essas práticas que Jesus está falando nesse capítulo 6. E diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Então, esse versículo primeiro desse capítulo, ele trata de as nossas condutas pessoais, as nossas práticas de justiça, elas não podem ser um instrumento de vanglória, elas não podem ser um instrumento de exaltar o nosso nome diante das pessoas. Então ele recomenda que a gente faça as coisas em secreto, que a gente guarde para a gente mesmo tudo aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente for dar esmola, quando a gente for fazer alguma ação social, a gente procure fazer isso sem fazer muito alarde, né? Não quer dizer que as pessoas não podem ver, mas a gente não tem que estar buscando aparecer com isso. E aí ele fala da questão da oração, dos hipócritas que gostavam de orar em pé nas sinagogas e tudo mais. E aqui ele fala do jejum, a partir do versículo 16. E ele começa a tratar dessa questão do jejum, também fazendo um contraponto com os judeus, principalmente os fariseus ali na época, que tinham uma prática de jejum realmente muito para aparecer. Eles colocavam mais jejuns do que realmente o Senhor pedia, o que por si só não é problema, mas eles faziam isso também para aparecer, como um teste de santidade. Se você não jejuasse tanto quanto eles, você não era tão santo. E esse tipo de coisa que Jesus passa boa parte do Sermão do Monte condenando essas atitudes hipócritas. Então ele começa no versículo 16. Quando vocês jejuarem, e esse quando já é interessante, porque ele não fala se vocês jejuarem, mas ele fala quando vocês jejuarem. Alguns tentam discutir de que o jejum era uma prática do Antigo Testamento e por isso hoje ele não serve mais para as nossas vidas. Mas Jesus ele nunca condenou o jejum. Inclusive o próprio Jesus jejuou. A gente vê o relato no início de Mateus, no início do Evangelho de Lucas, que ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e depois ele teve fome, ele foi tentado pelo diabo no deserto. Então, o próprio Jesus ele jejuou. Em outro momento, quando os fariseus reclamam que os discípulos de Jesus não jejuavam, ele fala, eles não estão jejuando agora porque eles estão com o noivo aqui. Mas vai chegar uma hora em que o noivo vai ser tirado deles e aí eles vão jejuar, né? Ele não fala em caráter de desaprovação do jejum. Ele simplesmente
relata do jejum, e aqui, nesse texto do Sermão do Monte, ele faz muitos contrapontos. Então, quando ele fala da esmola, ele fala para a gente não ser igual aos fariseus, mas ele não fala para a gente deixar de dar esmola. Quando ele fala para a gente orar, ele fala para a gente não orar querendo aparecer, falando em voz alta na sinagoga, igual os fariseus faziam. Mas ele não fala para a gente deixar de orar. O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, é o que mais mostra Jesus orando. Se eu não me engano, são 13 vezes que mostra Jesus orando no Evangelho de Lucas. Então, da mesma forma, com o jejum, Jesus não está falando que a gente não deve jejuar. Mas ele aprova o jejum, ele só quer que esse jejum seja feito de uma forma correta. Então, e às vezes a gente negligencia muito o jejum na nossa vida. Eu posso lembrar, contar nos dedos as vezes que eu fiz jejum na minha vida. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, mas eu posso realmente contar nos dedos as vezes que eu jejuei na vida. E é uma prática que a gente pode buscar, e talvez seja interessante buscar mais, até porque a igreja primitiva manteve esse costume do jejum. A gente tem relatos históricos, e no próprio livro de Atos a gente vê exemplos de jejum. Quando o pessoal de Jerusalém vai enviar Barnabé e Paulo, eles fazem um período de jejum antes de enviá-los. Nos relatos históricos nós temos realmente pais da igreja jejuando, falando sobre os seus momentos de jejum. Na história da nossa igreja mesmo, os irmãos Wesley e George Whitefield, eles tinham o costume de jejuar durante as reuniões do Clube Santo e tudo mais. Então o jejum não é uma prática obsoleta, não é uma prática perdida, mas é uma prática que Jesus, ele simplesmente coloca uma diretriz de como deve ser feito. E isso é importante da gente ter em mente. Então ele fala, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Jesus aqui, assim como em toda essa primeira parte do capítulo 6, que veio antes, ele está combatendo justamente o pecado do orgulho. A gente tem a tendência de querer atrair atenção para a gente tem a tendência de querer mostrar que a gente é suficiente, que a gente é bom, que a gente é melhor que os outros. E isso é totalmente condenável por Jesus, pelo Pai, pela Bíblia de maneira geral. É interessante que Wesley, quando ele tratava da imagem de Deus, né, no ser humano, que o homem foi criado à imagem de Deus, e ele dividia em vários aspectos, e um desses aspectos era a imagem política, que era uma imagem de relacionamento, né? De relacionamento com Deus, de relacionamento com o próximo, de relacionamento com a criação e também do relacionamento consigo mesmo. E essa parte do Sermão do Monte fala bastante com relação a isso, porque quando o pecado entrou no mundo e a imagem de Deus foi corrompida em nós, essa relação que a gente tem com nós mesmos também foi distorcida. Ora, em alguns momentos a gente tem uma baixa autoestima, a gente não confia realmente naquilo que... A gente não dá o devido valor à nossa vida, àquilo que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, em outros momentos, a gente tem um super ego, a gente quer aparecer, a gente quer se mostrar, a gente quer se achar mais do que a gente é. E a mensagem do Evangelho vem trazer justamente esse equilíbrio na nossa vida. Nem menos, nem mais, mas na medida certa. Tudo que a Bíblia sempre trata muito o equilíbrio com algo a ser valorizado, né? Quando faz a relação entre fé e obras, né? Fala que a gente é salvo somente pela fé, não é obras que não são obras que vão trazer salvação para a gente. Mas ao mesmo tempo o Tiago vai lá dizer que a fé sem obras é morta. Então esse equilíbrio é muito importante na vida. E aqui Jesus está falando de um aspecto desse equilíbrio. Então olha, não fiquem com aparência triste, não tentem aparecer para os outros que vocês estão jejuando. Não tentem mostrar, esbanjar a sua santidade, dizendo que vocês, olha, eu jejuo. Os fariseus, eles jejuavam mais do que a lei pedia, né? Na lei mosaica havia apenas um dia que os judeus deveriam fazer um jejum, que era o dia da expiação. Era uma vez no ano. E aí os fariseus instituíram o jejum 2 vezes na semana, que era, acredita-se que era nas segundas e quintas, né? Tanto que depois, quando na parte do cristianismo, alguns
Primeiros cristãos eles tinham o hábito de fazer o jejum nas quartas e sextas-feiras, para não ser no mesmo dia dos judeus, porque segunda e quintas eram o dia dos hipócritas, né? Que na verdade não fazia diferença nenhuma a questão do dia, mas eles queriam fazer esse contraponto, às vezes até de forma exagerada, né? E aí os fariseus eles tinham esse hábito de realmente de jejuar 2 vezes por semana e colocavam isso como realmente uma capa de santidade. Lá em Lucas 18 a gente tem a história do fariseu e do publicano que Jesus conta, né? E o fariseu, quando ele chega para orar diante de Deus, olha, Deus, eu não sou obrigado porque eu não sou como esse publicano, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo 2 vezes por semana. E chega o publicano de forma humilde, olha, não consegue nem olhar direito para cima, todo contrito. E ele fala, olha, Pai, me perdoa porque eu sou pecador, porque eu sou falho, eu não sou digno. E Jesus fala que o publicano foi o que teve seus pecados perdoados ali, foi o que saiu realmente justificado. Enquanto o fariseu, ele simplesmente recebe a sua recompensa aqui na terra, como fala no final. As pessoas viram o quanto ele teoricamente era santo, mas na verdade por dentro ele realmente estava vazio, ele estava morto. Então, quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, não fique dizendo, olha, eu estou jejuando. Claro que se alguém perguntar, não é pecado você dizer que está jejuando, né? Às vezes a gente quer exagerar também tudo para todos os lados, mas simplesmente não precisa ficar atraindo atenção para si mesmo por causa disso. E com essa questão do jejum, é interessante falar também sobre a natureza do jejum, porque o jejum ele não pode ser simplesmente um ato mecânico nas nossas vidas. Ele precisa ser algo com um propósito. Ele é uma abstenção, realmente. Eu realmente penso que é mais uma abstenção de alimentos mesmo, é deixar de comer. Há quem discorde que deixar de, por exemplo, de beber Coca-Cola por um tempo é jejum, tudo mais. Eu penso mais isso como uma abstinência exatamente do que um jejum. Mas não é tão problemática essa questão, né? Até porque a grande importância da questão é o propósito que se faz. É o propósito espiritual, é o propósito de se aproximar mais de Deus, é o propósito de realmente buscar a intimidade com o Senhor. O jejum ele não é uma ferramenta para obter bênçãos, não é uma ferramenta para ganhar vitória. Se você fizer um jejum, não significa que o seu problema vai acabar, não significa que Deus vai te abençoar mais porque você fez o jejum, não. O jejum é algo pessoal, é uma decisão pessoal de se abster realmente do alimento para buscar uma intimidade maior com o Senhor ou por algum propósito espiritual específico. E isso é muito interessante, que eu gosto sempre de pensar no jejum, e aí esse é um dos motivos que eu penso que o jejum é realmente a abstenção de alimento, porque ele serve para nos lembrar de que, por mais que Deus tenha escolhido meios naturais para a gente fazer isso, no caso, a gente precisa se alimentar para o nosso corpo sobreviver. Deus escolheu usar as coisas naturais para realizar as coisas em nosso meio. Mas o jejum, ele nos lembra que, na verdade, no fim das contas, quem nos sustenta é o Senhor. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá a saúde. Existem pessoas que passam a vida toda tendo uma alimentação regrada, comem bem, fazem exercícios e tudo mais. E aí, às vezes, muito jovens, elas desenvolvem doenças que geralmente outras pessoas que teoricamente teriam mais tendência a ter por causa de uma alimentação ruim, por serem fumantes ou por serem alcoólatras e tudo mais, têm. O que acontece? O que a pessoa fez de errado? Nada. Mas é o Senhor que sustenta. Tem um texto, e agora eu esqueci onde é que fala, mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não quer dizer que a gente não precisa vigiar. Mas Salmo 127. Salmo 127. E aí a gente não precisa deixar de vigiar. Mas é o Senhor que sustenta todas as coisas. É o Senhor que sustenta o nosso corpo. É o Senhor que sustenta a nossa saúde. Em Hebreus 1:3 fala que o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o jejum nos faz lembrar dessa nossa dependência de Deus. É Ele que nos sustenta. Nós não precisamos do alimento sólido, nós não precisamos do alimento físico se o Senhor não estiver conosco. O nosso sustento, a nossa vida
mais do que em qualquer comida, mais do que em qualquer coisa, mais do que em qualquer remédio, mais do que qualquer líquido, está no Senhor. É o Senhor que nos sustenta. E é por isso que eu gosto de pensar sempre no jejum com essa abstenção de alimentos, né? Porque ele nos mostra a nossa dependência de Deus, a nossa pequenez, a nossa insignificância diante de um Deus grande, de um Deus que tem todas as coisas no controle das suas mãos, que nada acontece fora da vontade dele, que nada acontece sem a permissão dele. Tudo acontece porque é Deus que sustenta. Deus está no controle de todas as coisas e Deus está no controle das nossas vidas. E isso nos ajuda a não ficarmos ansiosos. Né? No final do capítulo 6, nas próximas pregações, aí eu deve falar dos versículos 33, né? Aquele trecho que é mais conhecido, não andem ansiosos por coisa alguma e tudo mais. E o jejum, ele nos ajuda a lembrar disso. De que é o Senhor que nos sustenta, a gente não precisa andar ansioso, a gente precisa confiar e depender somente dele para as nossas vidas. E aí sim, usar os meios naturais que ele mesmo colocou nas nossas vidas, para que a gente possa realmente cumprir a obra dele da melhor forma possível. E aí ele continua aqui. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando a gente quer chamar a atenção para os nossos atos de bondade, a gente já recebe a nossa recompensa aqui na terra. E é muito interessante que logo na parte seguinte, Jesus ele vai dizendo, não acumulem tesouros nessa terra, mas acumulem tesouros nos céus. Né? E é muito interessante que essa recompensa da terra, a atenção, pode ser o nosso tesouro realmente, a atenção dos outros, a aprovação, pode ser o nosso ídolo. E aí eu recomendo um livro muito bom do Timothy Keller, que é Deuses Falsos, que fala sobre essa questão da idolatria, a idolatria mais íntima do nosso coração, que às vezes a idolatria não é simplesmente do dinheiro ou da comida fisicamente, mas da aprovação dos outros ou do controle que a gente quer ter sobre a nossa vida. Então, essa recompensa, esse tesouro que a gente pode obter aqui na Terra, seja ele material ou seja ele simplesmente emocional, sentimental, ele é um tesouro passageiro. É um tesouro que só vai durar aqui na Terra. Mas se a gente quer realmente um tesouro especial, um tesouro celestial que vai durar eternamente, a gente não precisa ficar chamando a atenção dessas coisas pra gente. A gente pode simplesmente fazer simplesmente por amor a Deus, por amor ao próximo, e no caso do jejum, por uma busca intensa pelo Senhor, pelo fortalecimento desse relacionamento com o Senhor, por uma questão de disciplina pessoal, de um desejo de realmente andar conforme o Senhor nos manda andar, de andar realmente segundo a vontade de Deus, de crescer em graça, de crescer em sabedoria, de crescer no conhecimento do Senhor, de crescer em intimidade com o Senhor. Então, quando a gente busca realmente aparecer, quando a gente busca mostrar aos outros a nossa santidade externa, na verdade a gente está simplesmente se enganando. A gente está dando anestesia realmente para a nossa alma enquanto ela está caminhando para o inferno. E é muito interessante que os fariseus tinham essa questão do jejum, né, como uma prova de santidade, como um atestado de santidade, mas eles não praticavam as verdadeiras obras de justiça. Em Isaías 58, 5, tem um texto que é muito famoso, que eu vou abrir aqui uma parte. Isaías 58, 5, diz assim: seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, visitem os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, Isaías aqui ele está falando da parte de Deus que o jejum, a simples prática do jejum, a simples prática de abstenção de alimento,
ela por si só não tem tantos benefícios em si. É uma questão, é uma prática religiosa, é uma religiosidade. Mas o verdadeiro jejum, ele gera mudança de atitude. Ele não é simplesmente uma prática disciplinar, não é simplesmente uma disciplina. É importante que a gente faça, mas se o nosso jejum, com o propósito de realmente de buscar o Senhor, de ter intimidade com Ele, de conhecer a sua vontade, se esse jejum não traz uma mudança de mente em nós, que realmente traz uma mudança de caráter e uma mudança de atitude, então esse jejum é vazio. É um jejum que não é agradável ao Senhor. O Senhor realmente repudia essas obras, né? Também em Isaías, Deus fala que não se agrada mais de sacrifícios. Então, a nossa vida precisa realmente produzir esses frutos. O jejum, ele gera esse fortalecimento espiritual para que a gente possa cumprir os 2 maiores mandamentos, que são de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Se o jejum não está produzindo isso na gente, então tem algo errado com o nosso jejum. Então a gente precisa repensar a forma como a gente faz o nosso jejum, a gente precisa repensar a nossa motivação, a gente precisa repensar a nossa prática religiosa. Porque a prática religiosa ele precisa gerar vida, precisa continuar gerando vida, precisa realmente atender às necessidades do nosso próximo, precisa fazer com que a gente se torne mais próximo de Deus. Aí em 1 João, ele fala que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Pois como pode amar o seu irmão a quem vê? Como pode amar a Deus a quem não vê se ele não ama o irmão a quem ele está vendo? Então, se a gente não se compadece, se o jejum não faz com que a gente não transforme o nosso caráter, de forma que a gente se compadeça do nosso próximo, de forma que a gente sirva melhor, de forma que... E não estou falando simplesmente de fazer uma ação social, de arrecadar cesta básica, mas se no seu dia a dia o seu vizinho precisa de alguma coisa, o seu vizinho precisa de uma carona e você está disponível, se o seu jejum não te coloca à disposição para servir as pessoas também e para anunciar a mensagem de salvação, esse jejum precisa ser repensado. Ele não precisa deixar de fazer, mas ele precisa ser repensado. E aí no versículo 17, mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Quando a gente for fazer os nossos atos de piedade, os nossos atos de misericórdia, a gente não precisa fazer alarde. Isso precisa ser natural na nossa vida, a ponto das pessoas realmente não perceberem de certa forma. Eu gosto de um texto lá em 1 Timóteo 4, em que Paulo está alertando Timóteo, falando de como Timóteo deveria se portar e tudo mais. E deixa eu achar aqui o versículo. No versículo 15, ele fala de algumas coisas que Timóteo deveria fazer, né? De ser um exemplo para os fiéis na fé, na pureza, na palavra. E aí se dedicar à leitura da Escritura, à exortação, ao ensino, não negligenciar o dom que Deus deu. E aí no versículo 15 ele fala: medite nessas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. É interessante que parece uma coisa contraditória, né? Aqui Jesus está falando, não faça para as pessoas, para que as pessoas vejam. E lá em 1 Timóteo, Paulo fala, olha, medite, dedique o seu tempo para estudar a palavra, para que o seu progresso seja visto por todos. Mas é uma questão da intenção do coração. A dedicação à palavra não é simplesmente para que as pessoas possam ver. E aí isso é um pecado que a gente precisa lutar muito com a gente, né? Às vezes eu me pego lutando com isso de, poxa, eu quero ser um cara realmente um homem de oração, para que todo mundo veja que eu sou um homem de oração, para que eu seja um santo. Mas o propósito que a Bíblia nos dá é que a gente busque as disciplinas espirituais, a gente busque a meditação na palavra, a oração, o jejum, para se aproximar do Senhor, e de forma natural as pessoas vão ver a nossa intimidade com Deus crescendo. Da mesma forma que Moisés, quando subiu no monte, ele teve o contato com o Senhor e o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Ele não subiu ao monte simplesmente para que o rosto dele ficasse brilhando e as pessoas vissem. Ele subiu ao monte para conversar com o Senhor.
E as nossas atitudes, as nossas disciplinas espirituais precisam ter esse mesmo propósito. A gente busca o Senhor e a gente recebe a recompensa. A gente é recompensado por esse crescimento em intimidade com o Pai, de conhecer mais o amor de Deus, de conhecer mais a sua graça, de conhecer mais a bênção que é a salvação, de forma que essa bênção transforme a nossa vida, né? A gente cada dia mais tem um livro que fala, é um livro chamado A Vida Centrada no Evangelho, e fala que a caminhada cristã, ela é assim. A gente se converte e conforme o tempo vai passando, a gente vai se dando cada vez mais conta do nosso pecado, a gente vai vendo quanto a gente é pecador. Não é que a gente peca mais, mas é que a gente vai vendo que o pecado, que o buraco é muito mais embaixo, né? A gente tem muito mais pecado do que a gente achava. E ao mesmo tempo, a gente vê a santidade de Deus de forma cada vez maior. A gente vai conhecendo a Deus e vai vendo como Deus realmente é santo, e como Ele é grande, como Ele é poderoso, e como Ele é puro, e como Ele é perfeito. E aí, essas duas coisas junto, a gente vai vendo que o abismo vai ficando cada vez maior. E nesse abismo, o que faz a ligação entre esse abismo é justamente a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo vai ficando cada vez maior em nossa vida. E a gente vai se tornando cada vez mais grato pelo sacrifício de Cristo, a gente vai se tornando cada vez mais grato ao Senhor. E esse amor que a gente vê na cruz de Cristo nos constrange. E aí esse constrangimento gera a verdadeira mudança de vida, gera um arrependimento, gera um jejum sincero, gera uma oração sincera, gera uma ação social sincera, gera um evangelismo que não é simplesmente de agenda, mas é um evangelismo que busca realmente alcançar vidas e salvar vidas e levar pessoas para Cristo. Então, essa é a recompensa que Deus nos dá. Ele nos dá a nossa recompensa e esses frutos são eternos. Esse relacionamento com Deus que a gente busca, essa intimidade que cresce, vai ser útil na eternidade, porque a vida eterna é conhecer a Deus, como Jesus fala lá em João 17. Conhecer a Deus é a vida eterna. A gente no céu, a gente vai fazer isso, a gente vai conhecer cada vez mais a Deus, a gente vai adorar, a gente vai glorificar a Deus com todas as nossas atitudes lá. Não sei como é que vai ser, se a gente vai ficar cantando. Eu acho que vai ter futebol, acho que vai ter comida lá. Comida eu sei que vai ter porque a Bíblia fala das bodas do cordeiro, do banquete. Mas de uma coisa eu sei, a gente vai conhecer a Deus cada dia mais. E o jejum, ele tem esse aspecto, ele tem essa intenção da gente buscar cada vez mais o Senhor. E essa recompensa que só o Pai vê o nosso relacionamento com Ele no íntimo, no quarto, de quando a gente pode realmente se derramar diante de Deus, de quando a gente pode colocar toda a nossa vida, entregar os nossos anseios, de entregar as nossas preocupações, de entregar as nossas maiores ansiedades diante de Deus. É nesse momento que o conforto do Pai, o verdadeiro descanso, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o conhecimento do Senhor vai invadir as nossas vidas. E essa recompensa ninguém pode tirar da gente. Essa recompensa é eterna, essa recompensa transforma a nossa vida. Essa recompensa gera vida, não só em nós, mas também nos outros. Nesse mesmo texto de 1 Timóteo 4, logo no versículo 16, ele fala assim: cuide de ti mesmo e da doutrina, e fazendo essas coisas, você salvará não somente a você mesmo, mas também aqueles que te ouvem. A nossa vida é uma vida missionária. E todos esses aspectos aqui que Jesus trata no capítulo 6, eles têm um aspecto missionário. O nosso crescimento em intimidade com Deus faz com que a gente tenha um coração mais missionário. O nosso crescimento através do jejum, através da oração, faz com que a gente tenha um coração mais missionário, porque Deus nos chama a ser missionário, porque Deus nos molda conforme o caráter dele. Então, o jejum é uma prática que a gente precisa realmente observar. A gente precisa dar mais valor a isso nas nossas igrejas. A gente não fala muito sobre isso. Eu mesmo não falo muito sobre isso. Eu mesmo não faço muito e preciso fazer mais. Mas a gente precisa fazer da maneira certa, buscando essa intimidade com o Senhor, mantendo essa persistência em desenvolver um relacionamento mais profundo com o Pai. E não simplesmente em mostrar uma capa de santidade escondendo aquilo que tem por baixo. Mas quando a gente faz um jejum sincero, um jejum que realmente busca, um jejum segundo a vontade de Deus, a gente recebe a nossa recompensa de realmente ter a bênção de Deus, de crescer em intimidade com o Senhor, de ter mais prazer no Senhor,
e assim a gente conseguir glorificar mais a Ele, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e através dos nossos relacionamentos. E com isso a gente impactar as pessoas que estão ao nosso redor também. Tanto aquelas que já conhecem ao Senhor, que podem nos usar realmente como um verdadeiro exemplo para o crescimento da vida delas também, como aquelas que não conhecem, que nós vamos estar mais aptos a anunciar o Evangelho para elas, se a gente realmente vive conforme a vontade do Senhor. Então eu queria orar, né? É isso que eu tinha para trazer. E oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos instrui, Pai. E obrigado porque o Senhor está sempre no controle, o Senhor está sempre olhando para nós. O Senhor conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas atitudes. E, Senhor, nos molda conforme a Tua palavra. Que nós possamos realmente viver as disciplinas espirituais, que nós possamos realmente fazer as obras que o Senhor nos manda fazer, mas que a gente faça com a mente correta, que a gente faça com a intenção correta, de glorificar o Teu nome, de crescer em intimidade contigo, de buscar ao Senhor, de crescer em graça, Pai. Que o Senhor transforme, Senhor, as nossas vidas através dessas disciplinas, Pai, através do jejum. Que o Senhor coloque em nosso coração cada vez mais vontade de jejuar, não simplesmente para cumprir uma tabela, mas para glorificar o Teu nome, Pai. E que com isso nós possamos alcançar as nações. Com isso nós possamos alcançar as pessoas ao nosso redor. E possamos trazer vida, a vida que o Senhor nos deu, que nós possamos compartilhar também com o próximo, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar a música? Isso aqui? Não, pode deixar aí, é. Dono do meu ser, guardião dos meus anseios, conhecedor do meu coração, eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti. Dono do meu ser, guardião dos meus anseios, conhecedor do meu coração, eu me entrego a Ti. Nos exortando, Pai, nos ensinando com a Tua palavra, e que a gente a cada dia entenda que a gente precisa mais e mais de Ti, mais e mais da Tua presença, de buscar o Senhor com jejum, com oração, com atos de misericórdia. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores para o Senhor, a glorificarmos mais o Senhor com a nossa vida, com a intenção do nosso coração,
com os nossos atos, com os nossos pensamentos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com toda a tua igreja, em suas casas, em seus lares, hoje e para todo sempre. Amém. Então, velho, valeu, Afonso, foi uma bênção. Assim, eu já havia exposto esse texto lá em Machinaré, né? Eu já tinha estudado o Sermão do Monte e eu já